your hands to Him in worship. E aí, amados ouvintes, estaremos levando a mensagem de Deus até o seu coração. E para isso, nós estaremos lendo as Escrituras, falando algo sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é o seguinte, é muito importante. Ela nos traz fé. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus diz que ela regenera, Tiago 1,18. Elas vivificam, Salmo 119, verso 50. Ela torna-nos sábios. Salmo 19, verso 7, ela nos santifica, João 17, 17, Efésios 5, 26, elas produzem fé no nosso coração, João 20, 31, ela nos produz esperança, Salmo 119, 49, elas produzem obediência na nossa vida, a palavra de Deus, Deuteronômio 17, verso 19, ela também, a palavra de Deus, nos ilumina, Salmo 119 e 130. Ela também edifica-nos, Atos 20, 32. Ela também nos sustém a vida, segura a nossa vida, ajuda na nossa vida, Mateus 4, 4. E ela também limpa o nosso coração, João 15, versículo 3. E amado ouvinte, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para dar luz, Salmo 119, verso 5. A palavra de Deus, ela é uma semente para nos dar vida, 1 Pedro 1, 23. Ela é água para purificar, Salmo 119, versos 9 e Efésios 5, 26. Ela é uma espada penetrante, Hebreus 4, 12. Ela é um espelho para contemplar, Tiago 1, 23. Ela é uma chama para devorar, Jeremias 5, 14. Ela é um martelo para despedaçar, Jeremias 23, 29. Ela é uma força para transmitir vida, Ezequiel 37, 7. E ela também é um poder para salvar, Romanos 1,16. Também era uma arma para se defender, Efésios 6,17. Um instrumento para sondar corações, Hebreus 4,12. Meu amado ouvinte, as Escrituras, ela nos mostra muitos relatos complexos de pessoas que foram vencedoras, que mudaram radicalmente a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de andar nesse mundo. Pessoas que, cansadas de sofrer, elas deram basta no seu sofrimento, passando a confiar na palavra de Deus, passando a confiar em Deus, nas promessas que Deus nos mostra através da sua palavra, tornando assim mais do que vencedoras. Nós percebemos que o sofrimento do ser humano está, na maioria das vezes, simplesmente condicionado ao conformismo das pessoas que, por falta de fé, por falta de confiar em Deus, por falta de lerem a palavra de Deus, por falta de lutar, perseverar até o fim, tornam-se derrotadas. Mas pessoas que fazem o contrário tornam-se mais do que vitoriosas, tornam-se campeãs de Deus. Quando nós lemos a história de Ana, nós encontramos uma pessoa angustiada, uma pessoa humilhada, derrotada, levando uma vida cheia de amargura, de sofrimento. Após muito sofrimento, Ana vai, se levanta, toma uma atitude de fé, buscando no Senhor, buscando na palavra de Deus a resposta para a sua petição. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, Jesus ele nos alertou que devemos esperar por provações, sofrimento, e que isso faria parte da nossa vida cristã. Mas ele diz, no mundo tereis aflições. Ele mesmo, Jesus mesmo, experimentou sofrimentos angustiantes durante o ministério aqui na terra. Mas assim como Jesus foi vitorioso, nós seremos também, meu amado ouvinte, pois a promessa de Deus é de vitória, é uma realidade bíblica na palavra de Deus, expressa por todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E por isso, diante das provações, nós não devemos esmorecer de maneira nenhuma, nem nos abater de maneira nenhuma, pois a vitória é certa para todos os que confiam em Deus, que confiam em Jesus e que creem na sua palavra. A queda do homem no Éden, ela trouxe consequências graves para todo ser vivente aqui na terra, porque sabemos, meu amado ouvinte, que toda a criação ela geme e está juntamente com grandes dores de parto até agora. Romanos 8, 22 diz isso. As relações do homem com Deus, ela foi afetada e a sua inocência se perdeu em meio à transgressão contra as leis divinas, contra a palavra de Deus. Paulo, ele enfatiza aos romanos que todo o sofrimento
sofrimento aconteceu por causa de um homem, por causa de Adão. Romanos 5, 12 ao 19. Mas também ele fala por causa de um homem, Jesus Cristo. Nós seremos mais do que vencedores e triunfantes. Romanos 5, 17. Durante o ministério terreno de Jesus, ele sendo plenamente Deus aqui na terra, ele não se achava isento do sofrimento, da adversidade. Ele foi chamado para ser sofredor. Em Isaías 53 você pode ler. O apóstolo Pedro, ele descreve, inspirado pelo Espírito Santo, que todo o sofrimento de Jesus foi para nos deixar um exemplo, pois também Jesus Cristo, ele padeceu por nós, deixando-nos um exemplo grandíssimo, para que nós sigamos as suas pisadas. 1 Pedro 2:21, ele nos deu um exemplo perfeito de como nós devemos comportar em tempos de crises, em tempos de tribulações. Num instante as tribulações, a pessoa deve ser chamada para ser vencedor. Romanos 8:37. Mas como, irmão, vencer em meio às provações, em meio ao sofrimento, em meio a tantas essas coisas que nos abatem, que nos oprime, que nos deprime, que persegue nossas vidas, que nos deixa perplexos? A resposta está na maneira, meu amado, de como enfrentava tais situação. 2 Coríntios 4, capítulo 8 a 11. Mesmo diante da morte, ele manifestava a vida que recebia de Jesus Cristo. Mesmo diante da morte, o Senhor prova as pessoas de várias razões, por vários propósitos. Tudo pode estar envolvido no fortalecimento da nossa fé. A provação pode estar envolvida no revestimento da nossa esperança, no aperfeiçoamento da nossa paciência. Tudo para que nós sejamos úteis na seara, na obra do Senhor, para o seu nome ser glorificado cada vez mais através de nossas vidas. Nessas horas nós temos que vencer a crise pela palavra de Deus. A maior arma que o cristão dispõe para vencer é a palavra de Deus. E somente através dela é que vencemos o maligno e todas as situações adversas de nossas vidas. Você que está ouvindo essa mensagem, se você continuar ouvindo a mensagem que eu estarei postando aqui, para transformar a sua vida, eu te garanto com todas as certezas, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai ser muito abençoada, porque nós estaremos postando mensagens aqui para a glória de Deus, porque irá transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo, você vai criar fé para vencer todos os obstáculos. A nossa fé é um instrumento que nos leva a alcançar as promessas, e também com ela nós fechamos as bocas dos leões que andam rugindo contra nós, ao nosso derredor, tentando nos tragar. É a fé que nos mantém em pé em meio às tribulações, em meio à vida que às vezes nos traz tantas adversidades. A fé ela nos sustenta nas horas difíceis. Nós sabemos, pois, que as provações da vida, elas não podem impedir as bênçãos de Deus para chegar até nós, não, de maneira nenhuma, pois maior, a palavra de Deus diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Por isso, vencer em Cristo as tribulações nos torna fortes, destemidos, para declararmos que acima de todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então creiamos, meu amado, portanto, na palavra de Deus, que nos garante a vitória através de Jesus Cristo. E fazendo isso, você será bem-aventurado, que é mais do que feliz, e uma bem-aventurada, em nome do Senhor Jesus. Amém.